a gente está, né, dentro de um congresso onde os alunos puxaram bastante o enfoque da clínica médica, né, onde eles tiveram várias palestras específicas das especialidades, de várias especialidades médicas, e hoje a gente está, agora, nesse momento, encerrando esse ciclo de palestras específicas do congresso e abrindo dentro do próprio congresso, esse encontro de saúde baseado em evidências, que o ano passado nós fizemos esse encontro e estamos dando continuidade, né, nessa ideia de tentar se aprofundar, se debruçar mais na importância da racionalidade científica e do uso das evidências científicas no dia a dia e no tratamento, aproximando a isso que você faz muito bem e tem lutado bastante, o seu livro também é muito nesse sentido, né, de tornar acessível isso na prática e não deixar a medicina baseada em evidências como se fosse algo para acadêmicos ou para cientistas, né, pelo contrário, ele é para o profissional que está na ponta ali, né. E aí, pensando nisso, de todas as palestras que a gente ouviu aqui até agora, muito se falou sobre individualizar o tratamento, né? O quanto cada paciente é único de maneira individual, né? E por isso a ideia desse tema de hoje, né? Isso foi algo que foi levantado tanto pelos alunos da Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica, que falaram assim, a gente queria muito entender como fazer esse link entre a evidência científica que a gente aprende a buscar, que a gente está tentando aprender a interpretar com mais criticidade, através das ferramentas estatísticas, da epidemiologia, como fazer o transporte disso a hora que eu estou na frente de um paciente que tem características únicas e que ele não é mais necessariamente uma amostra, né? Então, eu gostaria de começar com você falando sobre isso, né? De que maneira, e até para tirar um certo preconceito, uma visão reducionista sobre a medicina baseada em evidências, de que forma que a medicina baseada em evidências enxerga a individualização do tratamento, já que muita gente acha que é uma receita de bolo que você segue, né, a medicina baseada em evidências. Muito bom, André. A pergunta é tão boa que eu acho que eu vou até devagar um pouco aqui na minha resposta, né, e vou dividir em várias partes, porque, de fato, há algumas más concepções, pronto, melhor palavra, más concepções sobre a medicina baseada em evidências. Todas elas são fundamentadas em alguma coisa de que não está muito bem entendido sobre a própria medicina baseada em evidências. Então, é realmente muito bom ter esse espaço aqui para falar para essa turma, né, que está começando agora a vida profissional em saúde, tentar explicar um pouquinho melhor para eles o que é isso, né? Por exemplo, uma das falácias que eu ouço muito falar é, olha, a medicina baseada em evidências reduz os pacientes a números. Eu já ouvi muito isso, né? No Twitter, por exemplo, sempre tem alguém que vem comentar isso nos meus posts, né? E é exatamente essa questão, né? Como é que você está querendo individualizar um tratamento para uma pessoa e você está, para individualizar para ele, você está tentando considerar o seu pensamento em estudos populacionais grandes. A medicina baseada em evidências é uma maneira de eleger para cada paciente o melhor tratamento disponível. E esse melhor tratamento tem que ser comprovadamente o melhor tratamento. Tem que ser comprovadamente eficaz. Porque se ele não for comprovadamente eficaz, então só restam desse tratamento os danos, né? E você tem que eleger para poder entregar ao paciente a eficácia. Veja, o paciente é uma máquina que está funcionando corretamente, perfeitamente, e você vai influenciar no funcionamento dessa máquina. Então, que influencie para o bem, né? Sempre para o bem, sempre para melhorar o funcionamento, a fisiologia dessa pessoa. Então, como é que faz esse link, né? Do estudo populacional para a pessoa? Em primeiro lugar, por que é importante um estudo populacional para a gente eleger um tratamento para uma pessoa? Melhor começar por aí. Tem que ser um estudo populacional, porque só um estudo em populações é capaz de demonstrar para a gente que há realmente um benefício em uma determinada terapia, seja farmacológica, seja uma terapia cirúrgica, seja qualquer tipo de intervenção, né? E por que isso? Porque, pela nossa visão, tanto como médico, como a visão de paciente também, é impossível, ou praticamente impossível, que se defina que foi a minha atitude que levou a algum desfecho do paciente. Eu costumo falar isso. Raramente um médico pode afirmar que, por causa de uma terapia, ele levou à cura, ou ele foi responsável pela morte de um paciente, né? Porque a medicina é uma ciência probabilística. Então, você estava brincando com probabilidades. O paciente já tinha uma determinada probabilidade de evoluir bem ou mal, e você influenciou nisso. E como é que eu consigo definir que eu influenciei na probabilidade? Consigo definir que eu influenciei na probabilidade se eu tiver estudos populacionais, em que eu consiga demonstrar exatamente isso, numa população
Como é que eu reduzi o desfecho desta população usando essa terapia? Aí eu vou começar a falar em probabilidades. Só que depois, quem vai estar no meu consultório não é uma comunidade, não é uma população, é o André aqui. Então, como é que eu vou extrapolar o estudo que eu li para o André? Então, a extrapolação que eu vou fazer é, eu vou me interrogar se aquele estudo pelo qual eu estou me baseando tem uma população parecida com o André, porque se tiver em termos de idade, em termos de comorbidades, em termos de características físicas, sociológicas, até mesmo em termos de comunidade, a comunidade que o André vive, tudo isso é observado e, se fizer sentido, então eu posso extrapolar aquela terapia para o André e aí eu individualizo aquela terapia. Então, a individualização, ela tem que existir, ela não pode deixar de existir. Você não pode tratar uma comunidade, não é assim que um profissional de saúde atua. Ele atua paciente a paciente. E tem maneiras de individualizar, isso vai ter que existir. Quando nós fazemos uma avaliação populacional como essa, que nós temos uma evidência forte, aí é a única maneira que nós temos de individualizar, André, com responsabilidade. Porque é muito fácil você falar que está individualizando o tratamento de uma pessoa, quando na verdade você está só inventando da sua cabeça o que você está fazendo. Você não está individualizando coisa nenhuma, você está inventando alguma coisa. Para individualizar, você tem que conhecer a evidência científica e partir desse conhecimento que você tem para extrapolar para o André, que está aqui na minha frente, para a Dona Maria, que vai estar amanhã, para o seu José, que tem, em vez daqui do André, o seu José tem 80 anos já, e por aí vai. E assim você vai elegendo para cada paciente a melhor terapia, baseado nas evidências que existem. E só para finalizar, e quando não existem? Porque nem sempre vai existir, né? Por exemplo, os estudos científicos têm um sério problema, pelo menos em cardiologia, imagino que nas outras especialidades também, mas com relação à seleção de pacientes, homens e mulheres. As mulheres são muito mal representadas em estudos científicos de cardiologia, né? E para extrapolar para elas, então, já há uma dificuldade partindo daí, tá? Então, quando não existe a evidência, o que a gente vai fazer? Bom, é por isso que a nossa ciência, né, a ciência, qualquer ciência de saúde, e a medicina também se inclui nisso, é uma ciência de incerteza. Falo muito isso, né? Isso é uma frase do William Osler, né? A medicina é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E por que ciência da incerteza? Em primeiro lugar, porque nós atuamos com incerteza quando nós avaliamos desde um exame físico até um exame complementar de um paciente. Quem faz raciocínio bayesiano, né, André? Multiplica uma interrogação muitas vezes pela razão de verossimilhança, e aí vai ser uma interrogação o resultado final. Então, é a ciência de mexer com isso, né? E também porque muitas vezes nós vamos ter interrogações na minha frente. Com os fatores de risco que esse paciente está me mostrando aqui, será que ele vai ter mais risco ou mais benefício com a terapia que foi proposta, né? Muito legal. E você citou o pensamento bayesiano, eu acho que isso é bem legal de falar com o pessoal, porque por mais que você tenha trazido bastante, né, isso nas suas palestras recentemente, o seu livro também aborda isso, ainda eu acho que é muito pouco explorado e muito pouco comentado, né? Isso é algo que, dentro, no meu caso, do curso de farmácia, a gente via isso um pouco dentro dos exames laboratoriais, na hora de entender o valor preditivo dos exames, né, o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo, que era diferente justamente daquilo que você também tem falado, né, de que muitas vezes a gente se contenta com a sensibilidade e especificidade de um teste, por exemplo, e isso não é o suficiente para você fazer inferências, porque você precisa de um outro componente, né, que é justamente da onde você está partindo, né, e acho que isso que você trouxe tem tudo a ver com individualização de tratamento, porque não dá para individualizar o tratamento sem esse tipo de pensamento bayesiano, né? Porque você vai partir de algo, né, que você conhece ou que você pelo menos estima, né, para depois você modificar esse algo através da sua terapia ou do seu exame, modificar essa probabilidade, né? Então você parte de uma probabilidade e você molda ou altera essa probabilidade através de um exame, através de um tratamento, de um artigo científico, alguma coisa assim, né? Então, eu gostaria que você aproveitasse e pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão, dentro da individualização do tratamento. Talvez até exemplos como a vacina, por exemplo, quando se falou quanta gente fez a confusão de achar assim, a vacina tem 50% de eficácia, então quer dizer que 50% das pessoas pegam Covid, 50% não pegam, né? Isso é falta de inserir ali o pensamento bayesiano, de entender que existe um risco basal que você vai modificar, né? Um risco basal que é um valor
vacina e que depois você vai ter um valor pós-vacina, que a vacina modificou essa probabilidade, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso com o pessoal, já que você sempre fala disso com bastante didática, eu acho que é algo que pode ser novidade para bastante gente aqui. Boa. Bom, acho que todo mundo que está nos assistindo já deve ter alguma noção de medicina baseada em evidências, já entendeu que a medicina, a saúde em geral, né? Quando eu falo medicina, eu sempre tento me corrigir, né? Porque a saúde em geral tem o mesmo comportamento. São ciências probabilísticas. E o que significa probabilístico nesse caso, né? É um termo bem amplo aqui para tentar explicar. Nós mexemos com probabilidades o tempo todo. Quando nós encontramos um paciente na nossa frente, nós elegemos uma terapia para ele. Então, o que nós estamos ofertando é uma redução ou um aumento da probabilidade de algum desfecho. E se esse redução de desfecho se mantiver, na verdade, se o desfecho se mantiver igual, então você não está oferecendo nada ao tratamento. E ao não oferecer nada, os danos ainda vão estar lá, né? Porque toda terapia vai ter alguma coisa, em maior ou menor grau, dependendo da dose, enfim, mas vai ter. E as intervenções também, em geral, terão. Então, como é nisso que nós mexemos, em probabilidade, é por isso que eu falo que é uma ciência probabilística. E aí, na questão da vacina, eu me lembro muito bem de quando saiu o resultado dos estudos com a Coronavac, né? Que mostraram exatamente o que você falou, André, redução de 50% de desfecho, que houve assim uma confusão generalizada, né? Teve um tweet, inclusive, que ainda bem que o meu que explicava de verdade ainda conseguiu ter mais engajamento. Mas teve um tweet que teve muito engajamento, até de um cara legal mesmo, cara. Só que ele estava enganado sobre o conceito, né? E ele falou assim: olha, você vai ter, então, 50% de chance de pegar coronavírus. Em vez de 100%, 50%. Então, isso demonstra muito bem o pensamento binário que algumas pessoas têm, né? Para uma pessoa falar isso, ou ela não pensou no que falou, ou ela pensa que a probabilidade de uma pessoa pegar coronavírus é de 100%. Né? Embora a probabilidade seja muito alta, e é tão mais alta quanto maior for a pandemia, e quanto mais alto for o alcance, e quanto menos as pessoas se prepararem, se assegurarem contra ela, né? Não é de 100%, nunca vai ser. Tá? E, então, o que significaria naquele caso ali? Quando o resultado do estudo saiu, a gente tinha que interpretar o seguinte: o braço que usou a vacina Coronavac, ela teve, em comparação ao braço que não usou, uma redução de 50% de desfechos. No caso, os desfechos estudados como primários naquele estudo foram a pegar coronavírus, ser infectado, ser contaminado. Então, como no braço que recebeu a vacina foi 50% menor, você consegue, a partir daí, concluir que, para quem recebe a vacina coronavírus, a Coronavac para coronavírus, é reduzida 50% a probabilidade dele pegar coronavírus. Então, se a probabilidade inicial não é de 100%, você não vai descer para 50%. Você tem que ver qual é a probabilidade inicial de pegar a doença. Então, se a probabilidade inicial de pegar a doença seja, sei lá, digamos, 10%, estou dando aqui um exemplo, tá? Hipotético. Em um jantar que você vai, e aí você fica em um restaurante de ambiente fechado, comendo com várias pessoas ao seu redor, e tem algumas pessoas com coronavírus na mesa, digamos que seja 10%, então com a vacina Coronavac você reduziu essa chance, essa probabilidade para 5%, que é 50% de redução, portanto. Então, isso é uma parte de como a medicina é probabilística. Vou dar mais um exemplo que é muito importante de um medicamento que eu gosto muito, André. É a aspirina. Eu sempre, assim, que eu quero citar um exemplo de um medicamento que funciona e que ele partiu sempre dos caminhos certos da medicina baseada em evidência para chegar onde está hoje, né? É a aspirina. A aspirina como profilaxia para uma pessoa que está de morte, né? Para uma pessoa que está tendo infarto, ela tem um benefício comprovado, desde a década de 80 a gente sabe disso, e essa redução que a aspirina oferece é da ordem de 34%. 34%. Então você vê, um medicamento que nós adoramos, não existe cardiologia sem aspirina, não existe, tá? Nós adoramos esse remédio e a redução que ela oferece é de uma ordem menor do que a tão criticada Coronavac, 50%. Né? Então, a medicina é isso, gente. Quando a gente para pensar um pouco nisso e aprende, para quem não conhecia, então até baixa um pouquinho ali de humildade no que a gente está fazendo, né? Porque a gente para de pensar que nós somos assim, os que vão decidir a vida e a morte do paciente, né?
vai decidir se você tomar uma conduta imprudente, que tem um altíssimo risco de levar a um dano, né? Mas se você seguir a linha, se você seguir as evidências científicas, então você vai estar o tempo todo fazendo medicina de verdade, que é ofertando a cada paciente um pouquinho aqui de redução de desfecho, um pouquinho de benefício ali, depois reduzir um pouquinho ali o risco. Na próxima consulta, vamos ver se está tudo dando certo, se continua desse jeito. Na próxima, saiu um novo estudo, a gente conhece um novo dado sobre essa doença que você tem, então vamos mudar, né? Então, essa é a medicina de verdade, uma ciência probabilística, né? E só para aproveitar, que a gente tem tempo, né, para falar sobre esse momento em que a gente percebe que a saúde é uma ciência probabilística, é o momento em que a gente cai ladeira abaixo na ladeira de Dunning-Kruger, né? Porque quando nós nos formamos, André, os teus alunos, eles vão, todos eles, passar por uma prova de residência que é puramente mecanicista. Essa prova de 2021 agora, por acaso, algumas das instituições chegaram a cobrar algumas questões de residência que eram sobre interpretação crítica de estudos científicos e não de bioestatística, que é outra coisa. Alguém pode interpretar a bioestatística como um componente da medicina baseada em evidências ou não, né? Você pode ser um bom médico baseado em evidências sem nem conhecer sobre bioestatística, na verdade, né? É a tal analogia do apreciador do vinho ou do cara que produz o vinho, né? O cara pode ser um apreciador muito bom, mas não produzir vinhos. Então é isso. E uma das questões perguntava exatamente isso. Não me lembro agora qual instituição. O estudo da Coronavac demonstrou que havia 50% de redução de risco. Então, o que significava o estudo? A letra A. 50% das pessoas não pegarão coronavírus. Então, 50% pegarão. E foi a alternativa mais marcada na prova, por incrível que pareça, né? Então, o pessoal não sai preparado para isso. E quando consegue se saber o que é medicina baseada em evidências de verdade, que é entender que a medicina funciona dessa maneira e não da maneira como cai na prova de residência deles, aí eles caem ladeira abaixo na curva de Dunning-Kruger e vão aqui para o Vale do Desespero, que é onde nós estamos com muito orgulho, né? Porque aqui é muito mais bonito, aqui a gente consegue ver tudo com muito mais clareza e a gente consegue ver até onde a gente pode ir e quanto que nós temos que estudar ainda para chegar naquela posição, né? E a medicina ainda é probabilística, agora para encerrar, a medicina ainda é probabilística também na interpretação de exames, né? Então, cada exame que a gente interpreta, a gente tem que usar o raciocínio bayesiano, que foi o que o André falou aí no comentário dele. André, eu até depois queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, mas eu queria muito que o nome do raciocínio bayesiano não fosse raciocínio bayesiano, porque parece que eu estou falando assim de chakras, de um negócio meio filosófico viajado, e as pessoas pensam, que é isso, imagina. Eu vou assistir a aula de um coach agora, que vai falar para mim o que é um raciocínio e tal, ele vai querer me ensinar como é que faz medicina. Na verdade, gente, se você não usa raciocínio bayesiano na medicina, essa coisa que tem um nome meio filosófico, você, na verdade, não está praticando medicina. Existe um viés específico para quem analisa exame sem interpretar junto com o raciocínio bayesiano, que é o viés da negligência da taxa base. Então, se você não interpreta o exame usando esse raciocínio, você está errando a interpretação de todos os exames da sua vida. Todos. E aí, isso choca um pouquinho, né, André? Eu sempre explico, né? Não é que você erra todos, assim, olha, o André chegou para mim com um exame aqui, um eletro que está infartando. E eu interpretei que ele está infartando. Então, ele não está. Toda a minha vida eu interpretei o oposto, 180 graus. Não, não é isso. Você interpretou, foi as probabilidades erradas. Por exemplo, esse André aqui que a gente está vendo agora, se ele me mostrar, se ele fizer agora um eletro e me mostrar e dizer que ele está infartando, eu vou falar, não está. Não está porque o André está aqui, não está com dor, não está com face de dor, não está se queixando de nada, então ele não está infartando. Esse exame está errado. Aí sim, essa é uma interpretação probabilística. Perfeito, eu acho que é justamente porque você está partindo da probabilidade através da sua análise mais clínica minha, né, a observação sua, e eu sempre brinco com os alunos no raciocínio bayesiano, eu falo do teste de gravidez, eu brinco com eles que se um homem, né, cisgênero, resolve fazer um teste de gravidez e der positivo, por exemplo, eu pergunto qual é a probabilidade dele estar grávido, né, sendo que o teste tem lá precisão, acessibilidade e especificidade altíssimos, né, e continua sendo zero, né? Então, porque se você negligenciar essa base, justamente, que é zero, né? Então você vai acabar achando que a pessoa ficou grávida. E é lógico que é um exemplo muito caricatural, porque a gente nunca vai achar um negócio desse, mas a gente faz exatamente isso,
em situações que não parecem que a gente está fazendo isso, situações que, às vezes, por uma questão mais lógica ou até de plausibilidade, né, acaba parecendo que faz sentido, então eu vou de acordo com o que simplesmente o exame me mostra, né? E isso é uma coisa que é difícil de entender no começo. Como é que essas probabilidades, né, como é que a prevalência de uma doença, né, por exemplo, modifica a taxa de falsos positivos e falsos negativos, né? O mesmo exame sendo feito com o mesmo kit de reagente em lugares diferentes vai acabar me dando probabilidades diferentes daquele resultado verdadeiro, ser um verdadeiro positivo ou ser um falso positivo, né? Então, como é que o mesmo kit de reagente, feito pela mesma técnica, feito pelo mesmo aparelho, né, ele acaba dando resultados que eu vou interpretar de maneiras tão diferentes, né? Se não for observando o paciente diretamente, que seja a população na qual ele está inserido, algum lugar da onde é um ponto de partida, que é justamente essa base que a gente não pode negligenciar para não cair nesse viés que você citou, né? E no exemplo da vacina, apesar de não ser um exame, mas também quando a gente falou dos 50% ali, quando a gente acha que 50% vão ficar doentes, é porque a gente negligenciou também o valor base, que é os 10% que você citou lá no restaurante, por exemplo, né? Então, acho que eu tenho uma opinião parecida com a sua em relação ao nome, né? Pensamento Bayesiano, porque ele assusta, né? De alguma forma ele vai assustar. Ou ele vai aparecer alguma coisa filosófica, aí o cara começa a ler, mas o que é Bayesiano? Ele vai ver, é do Thomas Bayes, que era um padre, e aí começa, não, o cara é um... O que tem a ver? É um filósofo, padre matemático, aí começa a aparecer uma fórmula maluca lá, e aquela fórmula que, se você só bate o olho nela, e ela é divulgada muitas vezes apenas a fórmula, né? E os alunos, nossa, agora como é que eu vou decorar essa fórmula, colocar aqui? Aqui entra a prevalência, aqui entra os valores, vou colocando ali a sensibilidade, aqui entra a especificidade, 1 menos P, não sei o que, vezes, e a pessoa fica louca com aquela fórmula, quando na verdade, se você desenhar ali, né, e contar uma historinha, eu vejo que você faz dessa forma no seu livro, por exemplo, tem lá todos os, né, você faz como se fosse uma árvorezinha ali mostrando, né, para um esqueminha muito bom, né, que você conta a historinha, né, então se você tem lá uma probabilidade X de ter aquela doença, então a partir do momento que você faz um exame que tem uma determinada sensibilidade, então você vai montando esse esquema, e quando você vê, sem necessitar resolver uma fórmula, você consegue chegar no resultado, né? Então, eu acho que é isso que você trouxe como, não é necessário ser um estatístico para interpretar coisas que a estatística ajudou a produzir de alguma forma, né? Que é o apreciador do vinho que você falou. Não preciso produzir, né, o cálculo estatístico, mas eu consigo interpretar isso de uma maneira lógica se eu souber raciocinar corretamente, né? Sim, e André, para você interpretar corretamente, então você também precisa partir dessa probabilidade pré-teste ou prevalência, quando nós não temos a probabilidade individual, quando nós estamos tratando de uma comunidade, a gente usa a prevalência. E olha como isso é interessante, e olha como isso também é uma boa aula de humildade, né, quando a gente pensa nisso. Imagine uma pessoa que formou, tá, e ela nunca ouviu falar em medicina baseada em evidências, ou quando ouviu foi durante a faculdade em uma disciplina mal dada, uma disciplina que era muito mais sobre bioestatística do que sobre interpretação direcionada para o paciente, né? E aí ele sai da faculdade e ele vai começar a atuação dele. E ele começa a fazer essa atuação sempre binária. O paciente está com um exame positivo, então ele é doente. Está com um exame negativo, então ele é sadio. O paciente que é doente, então eu dei esse remédio. Se ele está bem, é porque eu curei ele. Se ele está mal, é porque ele não tomou o remédio, porque eu dei o remédio certo. Sempre tem as justificativas, né? Ou porque eu dei atrasado, alguma coisa assim, ou porque o paciente tinha muitas comorbidades, aí vai. Então ele está atuando num pensamento que é totalmente mecanicista e o oposto, é o anti-medicina baseada em evidências aqui, né? Então, como é que vão crescer os cabelos brancos desse cara quando ele tiver 60 anos? Você percebe que todos esses cabelos brancos desse cara, que agora parece um cara super sábio, ele vai começar a dar conselhos, né, para os filhos, para os netos. Ele está no elevador de um hospital usando uma gravata, falando grosso, falando para quem estiver lá no elevador. Você querendo ou não ouvir, ele está lá falando. Então, como é que vão ser, baseados em que vão ser os conselhos desse cara? Fundamentados em que vão estar os cabelos brancos desse cara? Então, você também vai perceber que também as probabilidades pré-teste desse cara, quando ele, por acaso, quiser fazer algum raciocínio como esse, vão estar também falhas, né?
Porque para você gerar uma probabilidade pré-teste, você precisa ter alguma experiência sobre aquele tema, né? Por exemplo, você interpretar um artigo científico, só para dar um exemplo aqui, quando alguém me fala que tem um antiandrogênico que pode funcionar contra coronavírus, aí eu não sei nada sobre antiandrogênico em doença viral multissistêmica. Então, assim, se eu não sei nada, para construir alguma experiência sobre isso, eu vou lá e pesquiso. Será que eu estou errado? Será que até existe e eu não conheço? Então eu vou lá e dou uma pesquisada. Quando eu pesquiso que vejo que é tudo exame de artigo de má qualidade, provavelmente fraudado, então eu já construí minha probabilidade pré-teste. Você vê que eu ainda fui aqui com algum tipo de humildade até sobre o tema, né? Será que eu estou errado? Eu vou lá e pesquiso. Não tem? Então não tem probabilidade pré-teste. Esse novo artigo também vai ser provavelmente fraudado, né? E da mesma forma na interpretação de um exame, né? A gente sabe, e quem está aqui pode confirmar que é assim, na mão da maioria dos profissionais de saúde, um exame positivo significa doença e um exame negativo significa saúde, né? Tanto é que existe muitos médicos que fazem bateria de exame. Antes da consulta, às vezes. Eu já vi. Vamos aqui solicitar 64 exames e aí você volta, você vem, na verdade nem volta, você vem para a consulta com esses 64 exames para a gente avaliar. Essa avaliação não é uma avaliação. Essa avaliação é saber qual das 64 doenças que eu pesquisei eu vou te falar que você tem, para você poder virar meu paciente e eu ganhar dinheiro em cima de você. Então, a gente precisa dessa injeção de conhecimento em medicina baseada em evidência. Ainda bem que a gente está num cenário, André, que é favorável para isso. Vide aqui a quantidade de pessoas que estão nos assistindo, interessadas em saber mais sobre isso, né? E vide você, por exemplo, o André tem espaço de ter hoje um grupo de estudos sobre medicina baseada em evidências e divulgação científica. Isso é muito honroso, isso fala muito sobre o nosso futuro. Porque são pessoas como essa que vão ser, quem sabe, na próxima epidemia, pandemia, a gente não está em melhores mãos, né? Muito legal isso que você citou, e quando você falou dos cabelos brancos, né, aquela brincadeira, né, que com o tempo a gente não acumula apenas sabedoria, né, a ideia que as pessoas têm é de que com o tempo a gente vai acumulando só sabedoria, o idoso, a pessoa mais velha, ela sempre é mais sábia, né, mas nesse caso que você está falando, ela está acumulando vieses também, né, na profissão, e aí ela vai reproduzir esses vieses, e aí esse pensamento que você trouxe, onde sempre existe uma justificativa para aquilo que ele está falando, se não funcionou é porque demorou para tomar o medicamento, se não funcionou, mas é por causa daquilo, é por causa disso, vem um pensamento que é infalível, né, que é justamente o oposto a essa medicina baseada em evidências, e que vai tentar fazer de qualquer coisa para que a narrativa inicial se mantenha, né? Então, esse pensamento infalível está presente, é característico da pseudociência, né? Da crença, né? Daquela crença infalível que vai muito mais para um lado quase que religioso, a gente pode dizer assim, dogmático, né? Em que tudo tem que se adequar à crença ao invés de você confrontar, né, isso com a ciência. Então, isso que você trouxe é muito importante nesse sentido, né? E sobre a própria individualização mesmo do tratamento, né? Dentro da tua área, por exemplo, né, que é a cardiologia, né, e até puxando aqui um pouco o que o Gleison fez de comentário aqui, que era uma coisa que eu queria te perguntar aqui que está no chat, sobre a questão do uso off-label, né, porque eu acho que esse é um tema que é um dos mais difíceis e mais delicados de explicar o que diferencia o uso off-label, que tem essa relação com a prática baseada em evidência de alguma forma, do uso incorreto de um medicamento, ou o que tem acontecido com o kit COVID, por exemplo, que não é simplesmente um uso off-label de algo, né? O que você poderia falar sobre isso? Muito bem. Gleison, nessa pandemia de Covid, a gente teve uma oportunidade de ouro de ver uma doença nascer do zero. Nascer, entre aspas, do zero também, que não foi bem do zero. Havia já algumas evidências científicas sobre ela. Mas a gente teve a oportunidade de ver isso e nós conseguimos acessar o primeiríssimo estudo que o Didier Raoult publicou sobre a hidroxicloroquina, o primeiríssimo estudo que foi publicado sobre ivermectina. E o que foi que essa oportunidade nos deu, então? O que foi que surgiu dessa oportunidade, na verdade? Surgiu a possibilidade de que nós consigamos atuar nas evidências ao vivo, ao momento que elas vão chegando. Porque, veja, muita coisa na medicina
não tem evidência científica, mas muita coisa, mas muita coisa. Não tem evidência clínica. Porque, que se fala, né? Evidência científica é um termo muito abrangente. Existem graus e graus de evidência científica e para usos diferentes existem graus diferentes também. Mas não há evidência clínica para muita coisa. E uma das críticas que se faz os críticos do kit Covid é que falam assim, olha, só 9% das diretrizes de cardiologia são baseadas em nível de evidência A. Como se eu gostasse disso. Como se eu aprovasse 100% das diretrizes. A pessoa, basta olhar. No primeiro tweet fixado do meu Twitter, está lá escrito que eu critico as diretrizes. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para revisar as diretrizes, encontrar as evidências que são ruins e fracas, criticá-las, porque é só a partir da crítica que você consegue falar para a comunidade científica que tem alguma coisa errada e talvez a gente consiga mudar. Uma vez que uma terapia que estava nascendo naquela época, a história da hidroxicloroquina, uma vez que você deixa essa bola de neve continuar e virar uma avalanche, para ela sair de cena é muito difícil. Porque quando ela virar um tratamento já bem definido, então você vai ter que lutar contra muita coisa, Gleison. Você vai ter que lutar contra os professores das universidades de medicina do Brasil todo, do mundo todo. Aí quem é que a pessoa vai acreditar? Vai acreditar no professor que está lá toda semana com ele ou vai acreditar num cara que está falando na internet? Vai parecer que eu que sou o que estou tentando fazer charlatanice aqui. Então começa daí, fica injusta a briga. Outra coisa que pode acontecer também, você inverter o ônus da prova. Quando uma coisa não tem eficácia, não tem evidência científica, então ela tem que provar que tem. A partir do momento que alguém chegou e falou que ela tinha sem ter, então agora eu tenho que provar que ela não tem eficácia. Isso é muito difícil. Muito difícil, Gleison. Depois você dê uma lidinha, ou se der tempo a gente fala daqui a pouco, sobre a questão do cisne negro. É exatamente isso, a história da inversão do ônus da prova. É muito difícil, mas muito difícil comprovar a inexistência de algo, comprovar a ineficácia de algo, tá? Então, eu citei aqui apenas 2 dificuldades. Tem inúmeras outras consequências ruins de você colocar um medicamento como esse como comprovadamente eficaz. Não, até porque, né, José, quando você quer inverter esse ônus da prova, a gente precisa do ônus da prova para quem afirma, porque a gente tem que partir de um pressuposto, né? Esse pressuposto, inclusive, dialoga com o pensamento bayesiano que a gente está falando aqui. Então, eu não conheço nada sobre um medicamento, ele não parece ter uma alta probabilidade de funcionar, então eu vou partir do pressuposto de que provavelmente ele não funciona, e eu vou demonstrar, eu vou fazer um ensaio clínico, alguma coisa assim, que aumente essa minha probabilidade pós-experimento, que modifique e mostre para mim, então, que existe uma probabilidade mais alta, e agora uma probabilidade real de que aquilo funcione, né? Quando eu inverto o ônus da prova, eu tenho que partir de um pressuposto. Então, para eu provar a ineficácia, significa que o pressuposto que eu estou partindo é que funciona, né? Então, se eu faço isso, eu vou partir do pressuposto que tudo funciona. E só aquilo que eu demonstro que não funciona é que não funciona. E a partir daí eu posso usar qualquer coisa. Então, eu posso afirmar que qualquer coisa que existe no mundo é capaz de tratar COVID, desde que eu prove, se eu não conseguir provar que não funciona. E aí eu vou ter que ficar provando que, né, sei lá, House não trata COVID. Né, eu não vou ter como ficar investindo, né, ciência nisso, e não faz sentido do ponto de vista lógico e nem filosófico da ciência, né? É claro que a gente consegue, depois de muito tempo, com muita teimosia, né, como aconteceu com a cloroquina, depois de muitos estudos bem conduzidos mostrarem que não funciona, isso vai cada vez mais para nós, já tinha uma baixa probabilidade pré-teste, né? A gente já partia do pressuposto que não funcionava. Os estudos reforçaram isso, e nos deram um maior grau de confiança, né, um menor grau de incerteza, mostrando não funciona. Mas não era necessário ter chegado nesse ponto, ter investido tanto nisso, né, e muito menos ter difundido tanto esse tratamento para a população de modo geral, né. E aí eu estou vendo algumas perguntas no chat muito legais, que eu acho que eu vou aproveitar e puxar aqui para você, como, por exemplo, a do Bruno Marconato, que eu acho que dialoga também com a do Paulo, né? Então, como usar a experiência clínica para predizer a probabilidade pré-teste? A gente está falando que a gente tem que partir, né? Não pode negligenciar essa base, né? Como estimar essa base, como saber essa base, que depois eu vou modificar através de um exame, né? E isso depois a gente conversa um pouquinho sobre a pergunta do Paulo também, que vai nessa linha também.
Boa, Bruno. Essa é uma excelente pergunta e sempre que eu falo de raciocínio bayesiano, algum aluno me pergunta isso e me pergunta muitas vezes angustiado e muitos ainda ficam desapontados com a minha resposta. Eu acho que você está angustiado, mas eu espero que você não fique desapontado com a minha resposta. Mas muitas vezes você vai ter que colocar uma interrogação nessa probabilidade pré-teste. E aí você vai multiplicar essa interrogação por uma razão de verossimilhança, que é também uma interrogação, muitas vezes, porque ela vem de um intervalo de confiança. Ela vem de um estudo que pode ser enviesado, pode ter sido fraudado, eu não sei. Olha o tanto de coisa que eu tenho que pesquisar até eu conseguir chegar ao nível de certeza. Nunca vai existir, né? Então, se eu quiser saber qual é a razão de verossimilhança de um exame, eu tenho que ver a sensibilidade e a especificidade dele. Aí eu tenho que ir lá no estudo que disse isso. Aí eu vou ler a metodologia do estudo. Aí se eu encontrei uma fraude, aí eu já não sei qual é a razão de verossimilhança. Embora ela esteja lá, porque alguém já achou que o estudo era bom e deixou ele passar e ficou. E aí entra naquela consequência que a gente acabou de falar, né? Até você provar que é errado, é muito mais difícil, né? Você está caindo em questão de residência já. André, questão de residência, assim, é péssimo, presidente, é péssimo. Porque se eles, coitados, têm que marcar lá a letra A e eles acertaram essa questão, isso vai virar para sempre uma verdade para eles. Porque a letra A, só da letra A, B, C, D e E, era a verdadeira. Então é a verdadeira. É péssimo, mas é absolutamente. Então, pronto. Para voltar atrás é muito difícil, Bruno. Então, como é que você vai usar a experiência clínica para responder isso? O que eu costumo fazer, e eu até sugiro isso lá no livro, no Manual de Medicina Baseada em Evidências, enquanto um paciente conversa comigo e eu vou fazendo o exame físico, a anamnese, e eu vou tentando decidir quais exames ele vai fazer. Então, eu já vou pensando tentando hierarquizar as hipóteses desse paciente em hipótese principal, hipóteses alternativas e hipótese não posso deixar passar, senão, se acontecer algum problema, ele vai me processar. Então, são essas três que eu faço. A hipótese principal é aquela que, para ela, eu vou pedir exames confirmadores. São exames que têm uma característica de uma razão de verossimilhança alta, e a partir dessa característica de razão de verossimilhança alta, eu vou conseguir ter bons resultados, né? Vou conseguir ter boas probabilidades pós-teste. Esses são exames específicos, tá certo? José, rapidinho, explica um pouquinho, professor, o que é a razão de verossimilhança que você está citando aqui, só para traduzir para, de repente, alguém que não pegou. Maravilha. Razão de verossimilhança é um número que nós tiramos de um cálculo que se baseia no uso da sensibilidade e especificidade, tá? Então, quando eu falo muitas vezes nas minhas redes sociais que sensibilidade e especificidade são inúteis, elas são inúteis, mas é um pouco de exagero meu, porque é a partir dela que se calcula o que você realmente precisa saber sobre um exame, que é a razão de verossimilhança. E o que significa a razão de verossimilhança, então? Significa, usando a razão de verossimilhança positiva como exemplo aqui, significa quantas vezes aumentou a chance daquela pessoa ter a doença, dado que o exame dela foi positivo, já que eu usei a razão de verossimilhança positiva. Então, eu vou fazer aquele tal eletro que eu falei que ia fazer no André. Esse André aqui que está falando com a gente agora, tá? Que não está tendo dor torácica, tá tranquilo aqui. Se ele tiver um eletro com supradesivelamento do segmento ST, que é um sinal de infarto agudo do miocárdio, a razão de verossimilhança dele é 23, positivo. Eu sei decorado porque eu dou aula sobre isso. Então, você vai multiplicar a chance, Bruno, do André estar infartando 23 vezes. Aí eu te pergunto assim, escreva aí no chat o que vocês acham. Qual é a chance do André estar infartando agora? Esse André que está falando aqui com a gente. Então, aí se você me responder assim, é 1 em 1000, eu concordo, deve ser 1 em 1000, 1 em 10 mil. Então, quando você multiplicar por 23 vezes, vai ser 23 em 10 mil ainda. A chance dele estar infartando. Então, ainda é muito baixo, ainda é ínfima. Por mais que ele me mostre um supradesivelamento do segmento ST. Então, isso é razão de verossimilhança. E como é que eu cheguei no 1 em 10 mil aqui para o André? Porque eu elaborei para o André aqui, enquanto eu estou olhando para a cara dele, porque eu não estou fazendo a anamnese do André, eu estou só olhando para ele, né? Enquanto eu estou olhando para ele, eu estou estimando a probabilidade dele estar infartando. Quando eu faço a anamnese do exame físico, eu posso fazer uma estimativa melhor entre aspas. Depende da qualidade dos meus cabelos brancos, né? Também. Mas aí eu vou e hierarquizo as hipóteses naquelas que eu falei. Hipótese principal para o André, agora, é ele ser saudável. Hipóteses alternativas. Aí eu vou ali elaborando, né? Hipótese não posso deixar passar, porque senão ele vai me processar. Eu sempre deixo aquelas ali, e para essas eu uso as razões de verossimilhança negativas muito boas, que são os bons exames descartadores.
Quais são os bons exames descartadores? São exames de alta sensibilidade. Então, eu uso nessa conversa, depois que eu fiz com o paciente, que eu hierarquizei, eu uso esses exames. Para aquela que eu quero confirmar, eu uso os bons confirmadores, exames de boa especificidade. Para os que eu quero descartar para ficar tranquilo e dormir bem, eu uso os de boa sensibilidade, que são os bons descartadores. Os primeiros são os confirmadores, eu acho que eu troquei, né? Para os primeiros eu uso os bons confirmadores e para os segundos eu uso os bons descartadores. E aí, Bruno, as pessoas ficam desapontadas, só para encerrar, porque vem a tal da interrogação, entendeu? Porque eu acabei de chutar aqui para o André 1 em 1000 ou 1 em 10.000. Olha o chute que eu dei. Olha como é longo esse intervalo aqui que eu chutei. Já dizia o William Osley, Bruno, a medicina é uma ciência da incerteza. Então, muitas vezes a gente vai fazer isso, tá? Por sorte, para muitas doenças, especialmente aquelas mais graves e que matam com mais frequência o paciente, tipo infarto, dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, para essas, alguém já fez o favor de calcular probabilidades pré-teste baseada no que o paciente conta em consultório, em algum sinal do exame físico. Aí eu posso até ter uma coisa mais objetiva. Mas é tudo subjetivo no final das contas, porque quando o paciente contar aquilo, ele não vai falar exatamente o que está escrito lá no artigo. Ele vai me contar aquilo, mais um outro dado. E aí aquele outro dado, como é que impacta? Não sei. Aí já fica a interrogação de novo. Eu acho que esse ponto que você trouxe agora, ele faz um link, né, e mostra justamente que a prática baseada em evidência, ela é muito menos engessada do que o pessoal fala, né, do que se fala. Então, que é seguir uma receita de bolo, né, que o pessoal fala, é o contrário disso, né. Na verdade, você está falando aqui uma série de movimentos com uma certa liberdade, na verdade, mas a liberdade para raciocinar cientificamente, né, e não uma liberdade para inventar ou fazer o que quiser, né. E eu acho que é esse que é um grande conflito e que está também presente na pergunta do Paulo aqui, né? Quais são os maiores desafios para profissional de saúde inexperiente não transformar protocolo em regra? Porque você disse aqui para mim que as diretrizes, né, da cardiologia, elas apontam alguns tratamentos, etc., condutas, né, que tem base em evidência e tudo mais, e muitas vezes tem gente também que confunde medicina baseada em evidências com seguir guidelines que aparentemente são científicos, né? Como diferenciar isso, né? Como não diferenciar a medicina baseada em evidências de simplesmente eu sigo o guideline porque disseram que o guideline é científico, né? Perfeito, viu, André? E eu me lembro muito bem da cadeira de medicina baseada em evidência, da disciplina que eu tive, né? De cadeira de medicina baseada em evidência na faculdade. E literalmente era isso. Era um professor que entrava na sala, até um ótimo professor, ele era professor de outras disciplinas também, excelente. Mas, coitado, a cadeira que botaram para ele dar para a gente lá era assim: tá aqui diretrizes de prevenção primária. Decore, que vai ter prova segunda-feira. Era isso, era literalmente isso. Foi assim que eu saí da graduação, achando que era medicina baseada em evidência, pra você ter noção, né? Você vê como é um problema que é generalizado, né? E, na verdade, é o contrário, é o total oposto. Quando você tem uma boa formação em medicina baseada em evidência, você passa a ser um cara que está lutando pela melhor evidência disponível. E quanto mais erudição você tiver nesse tema, mais você vai ser capaz de olhar, bater o olho no estudo e perceber falcatrua. E percebendo a falcatrua, você vai conseguir criticar as diretrizes. Eu falo sempre isso, olha, um bom profissional, um bom especialista, ele deve criticar as diretrizes da sua especialidade, Paulo. Então, a minha dica, que você perguntou assim, quais os maiores desafios, o que eu posso fazer para melhorar isso? Vou falar o seguinte para você, para ser bem sincero, tá? A medicina é muito ampla, a ciência que a gente pratica tem muitas ramificações, existem muitos diagnósticos, muitas doenças, a gente precisa conhecer sobre muita coisa para ser um generalista. E sendo um generalista, eu acho muito difícil que você consiga criticar as diretrizes de tudo que surgir, porque não tem como a gente ter conhecimento de tudo. Então, sendo um generalista, eu vou pedir que você, se for esse teu futuro, né? Se é isso que você quer fazer da vida, Paulo, então eu vou pedir que você, no futuro, eleja aquelas doenças que são mais prevalentes no teu consultório, aqueles fatores de risco que chegam mais, tá? E foque neles, se concentre neles, para você conseguir criticar essas diretrizes quando você tiver um bom conhecimento de medicina baseada em evidências. Criticar como? Como é que se critica isso? Você critica da seguinte maneira: você lê a diretriz e está lá escrito uma determinada conduta. Olha, para tal doença você tem que dar o determinado remédio. Ok. E aí lá vem uma referência bibliográfica, logo depois dessa frase. É o artigo referenciado de número 230.
Aí você vai lá no 230 e você vai ler o artigo. Então você já tem a capacidade de criticar aquele artigo. Se você leu aquele artigo e acha que aquele artigo não tem condições de indicar aquela terapia, porque você entende de medicina baseada em evidências, você entende a interpretação de um artigo, você entendeu esse pensamento filosófico, raciocínio bayesiano e tudo mais, então você já passou a ser um crítico da sua diretriz. Você já vai falar assim, olha, a diretriz manda fazer isso, mas eu acho que não está correto, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai passar a ser mais um militante por uma melhor evidência naquele tema. E para aqueles que estão nos assistindo e pretendem ser especialistas em alguma área, aí você foca naquela sua especialidade. Não é? Porque como especialista você tem que conhecer todas as diretrizes da tua especialidade, é o mínimo que se espera de você. E aí, conhecendo todas, você também vai atrás de todas as referências bibliográficas. Não é tanto assim. Imagine, por exemplo, uma especialidade determinada tem 10 diretrizes, né? E de cada diretriz tem 200 evidências. Só que você não vai ter que ler as 200. Sobre terapia são umas 50, né? Pronto. Você vai ler as 50 de cada diretriz, vai ler aqueles artigos. É assim que você faz. Tá? Na cardiologia tem muito isso. Eu acho que eu tenho muito essa veia de medicina baseada em evidências antes de eu ter, mesmo, só por eu ser cardiologista, porque realmente a gente vai lá na fonte, beber da fonte, né? Quando alguém fala que a aspirina é um remédio incrível, então alguém sempre fala por causa do ISIS 2, né? Cardiologista adora fazer isso. Aí fica aquela curiosidade, um dia eu vou ler o ISIS 2. E aí quando eu li, eu achei realmente incrível esse artigo aqui. Então a aspirina entrou no hall dos meus medicamentos preferidos. Então basicamente é isso, né? O desafio é você focar naquilo que é mais prevalente na tua prática clínica e se debruçar mesmo sobre aquilo, tá? Não depender dos outros, só põe a mão por você mesmo. Legal. E antes de voltar para as perguntas do chat, tem aí uma questão minha que eu queria que você falasse também para o pessoal, que é um viés que você descreveu, tá no teu livro também, mas você já vem descrevendo ele antes, que é o viés do gap de Schrödinger, que é um viés muito legal, e ele serve para explicar muita coisa, e tem relação com a individualização do tratamento, e tem relação com a invenção do tratamento, né? Porque é o cara que às vezes vai inventar, ou da intervenção, ou tem inclusive de seguir guidelines sem pensar criticamente, né? E aí eu já vou, acho que botar um pouco mais de lenha na fogueira aqui também. Estamos em novembro, né? E aí tem campanhas, Novembro Azul, tudo mais. E aí é um ponto onde talvez também entre um pouco, né? Esse viés também cabe muito bem. Não precisa necessariamente aplicar nesse contexto, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que é esse viés do gap de Schrödinger, que ajuda a entender muita coisa, e principalmente o impacto que isso causa no paciente, né? E o porquê que a sociedade como um todo, e até o próprio médico, mantém esse sistema que é um sistema ruim, né? Porque é uma coisa que retroalimenta esse sistema, esse viés retroalimenta esse sistema, né? Sim, e esse é um viés, André, que ele não é um viés sistemático, não, é um erro aleatório, a gente faz sem perceber, né? O que é pior ainda. Então, para você evitar que esse viés aconteça, visto que ele acontece sem perceber, o que você tem que fazer é conhecer o viés, né? Para, no momento em que ele está surgindo, você já cortar dali. Porque uma vez que ele começou, ele vai até o final. Como é que é esse viés? Eu gostei, eu acho que posso usar assim o exemplo do mês colorido, né, de novembro. A campanha para rastreamento de câncer de próstata, ela, ao contrário do que se demonstra na mídia, né, ela não é exatamente comprovada cientificamente, ela não tem evidências robustas. Há muita controvérsia sobre isso, tá certo? Sobre essa campanha de rastreio, de screening e tudo mais. O que se fala por aí, o que se tem de evidência, na verdade, é que essas campanhas de screening, elas aumentam muito a taxa de resultados falsos positivos, que são uma coisa. É o item A aqui que já é ruim, né? Você dá um resultado falso positivo para uma pessoa. E aumenta ainda uma outra coisa, a letra B. Aumenta também a incidência de diagnósticos de cânceres indolentes. O que são cânceres indolentes? São cânceres que não vão causar nenhum problema ao paciente. O paciente vai viver com aquele câncer e ele vai morrer de outra coisa no tempo de morrer dessa outra coisa, né? Então o câncer vai ficar por lá crescendo indolentemente, tá? Existe isso? Existe, com certeza existe, né? Então pronto. Quando você aumenta a incidência desses dois cânceres, então, por mais que as campanhas se demonstrem eficazes, fala assim, olha, eu estou aumentando o diagnóstico, né? Na cidade X eu dava 1.000 diagnósticos, agora eu dou 3.000. Isso não está significando nada. Porque esses 2.000 que entraram novos aqui, são talvez 2.000, sabe-se lá quantos desses, que ou são falsos, ou não teriam nenhum problema com esse tumor que está lá, né?
Ele ia evoluir indolentemente, tá? Isso é bem comum, inclusive. Se for a primeira vez que algum de vocês que está me assistindo, nos assistindo, está ouvindo isso, saiba que isso é bem comum. Então, partindo desse background, que o Novembro Azul não tem assim tanta evidência científica, tá? Mas tem muito apelo, né? Tem muito apelo midiático, é uma boa razão, um bom intuito, né? Como é que se chama? É um bom... de boas intenções, é uma boa intenção. Isso. Então, pronto, tá ótimo, aí tá na mídia. Então, vamos exemplificar aqui com duas pessoas, tá? O José e o André. Então, o José, ele fez os exames do Novembro Azul. Ele foi lá e fez, porque ele estava no mês de conscientização, tá? E ele teve um diagnóstico. E esse diagnóstico foi falso positivo, na verdade, tá? Eu sei, eu aqui, um observador onisciente, sei que esse resultado, na verdade, foi falso positivo. Ele não tem esse câncer, tá? E aí, um cirurgião foi lá e tirou a minha próstata. E quando ele tirou a minha próstata, como só o observador onisciente sabe que eu não tinha doença nenhuma, então tanto eu como o meu médico estamos satisfeitos com a terapia. Porque como eu não tinha doença nenhuma, eu vou ficar viva, claro, depois da cirurgia. Eu vou ficar com sérias e péssimas consequências ruins dessa cirurgia. Mas vivo, provavelmente eu ficarei, tá? E ao ficar vivo, eu e meu médico ficaremos grato e confiante. Eu grato e ele mais confiante ainda. Para que no ano que vem, quando chegar o Novembro Azul, ele já tenha até mesmo uma história para contar. Ele vai falar assim, olha, atende o José, que tem X anos, mas não passa de 40, e eu fiz nele, ele foi lá para o Novembro Azul e encontrei um câncer no José que tem menos de 40 anos. Para você ver como esse Novembro Azul funciona. E aí a confiança vai gerando cada vez mais exames vão gerando cada vez mais falsos positivos e cada vez mais confiança em relação ao médico. É um viés que se casa com o paradoxo da popularidade, que é esse, né? Quanto mais você erra, mais você vai querendo errar. Mas pronto, esse foi o destino do José. Significou gratidão do médico e gratidão e confiança, gratidão do paciente e confiança da família. Já o André não fez exame nenhum. Ele não acredita no Novembro Azul e ele foi vivendo a vida dele. Se ele tiver algum problema depois que aumente a probabilidade pré-teste dele de ter essa doença existir, aí sim ele vai lá e faz um exame, tá? Ou, sei lá, daqui a 20 anos, 30, alguém inventa alguma coisa melhor do que isso para fazer. Eu acho difícil que inventem, porque o Novembro Azul é um sucesso absoluto. Por que vão inventar uma outra coisa para uma coisa que é sucesso absoluto, né? Mas, enfim, mais um problema de terapias que são, entre aspas, eficazes, né? Então, ok, o André não fez nada disso. E aí, como ele não fez nada disso, ele vai viver lá os anos todos de vida dele, e é isso, e vai ficar por isso mesmo. Então, eu e o André, nós tivemos aqui desenvolvimentos muito parecidos. Só que eu estou confiante em um médico, e grato em um médico, e o André não. Esse é o viés do gato de Schrödinger, né? Mesmo que eu tenha passado por uma terapia ineficaz, e ineficaz seja porque é mesmo ineficaz, mas eu tive a sorte de ficar vivo, seja porque foi um exame falso positivo, seja porque era um câncer indolente, ou uma doença indolente, que tentaram me tratar, por qualquer uma dessas razões, como o meu desfecho já ia ser ficar bom, eu vou ficar grato a esse paciente, ao meu médico, perdão. E eu vou influenciar ainda mais esse meu médico a fazer isso ainda mais com outras pessoas, né? E mais uma coisa que eu estava raciocinando aqui, e mesmo que aconteça um desfecho ruim, tá? Mesmo que eu, com menos de 40 anos, me rendesse ao Novembro Azul, fizesse um exame, desse um resultado falso positivo, eu não sei. Só esse observador onisciente sabe, tá? Mas eu não sei. E mesmo que eu ficasse com uma consequência grave, sei lá, eu morresse, o que minha família ia dizer? Minha família ia falar assim, puxa vida, coitado, né? Tão novo, teve esse câncer. Mas assim, o médico lutou até o final com ele. O médico foi lá, operou. Foram 6 horas de cirurgia. O médico não saiu em nenhum momento do lado dele. Olha a gratidão que a minha família ficou por um processo completamente inútil. Completamente inútil. Então esse é o viés do gato de Schrödinger. Sim, e aí a gente vê o quanto que isso é aplicado na pandemia, né? Com o uso do kit Covid, por exemplo, né?
quem ficou prescrevendo kit COVID e a pessoa se recuperou naturalmente da COVID, porque mais de 80%, 90% das pessoas têm uma evolução benigna da doença, e essa pessoa se recupera, mas ela foi prescrita um kit COVID, ela vai fazer justamente ter essa gratidão, que foi o seu exemplo, né? E de repente, numa outra pessoa que ela estava com um caso mais grave, onde foi feito a medicina baseada em evidências, né? Protocolos, só os protocolos baseados em evidência nela, e ela acabou morrendo porque ela caiu naquela porcentagem das pessoas que iam morrer de Covid, que são poucas, mas morrem. Mas ela não tomou o kit Covid. E aí essa pessoa a família vai ficar revoltada que o médico não deu o kit Covid, que não salvou ela, mas salvou tantos outros que ficaram reforçando, né, gratos por uma intervenção que ou não funciona, ou pode causar, inclusive, malefício, mas a gente agradece pelo malefício, né? E a gente culpa quem está agindo corretamente. E aí, isso gera, acho que, uma questão no profissional, igual você falou, essa confiança e essa recompensa do profissional que age sem pensar cientificamente, e o profissional que age pensando cientificamente é punido pela sociedade, né? E ele vai, e cada vez mais ele vai ter dificuldade em agir racionalmente, porque quanto mais ele tenta agir racionalmente, mais ele é punido. Quanto mais ele age irracionalmente, mais ele é vangloriado, né, ou aplaudido. Então, isso vai selecionando, vai mantendo esse panorama onde a gente tem muita gente fazendo besteira, né, dentro da área médica ou da saúde, né. Perfeito, André. Teve uma hora aqui que eu ia falar para te interromper, mas era para falar exatamente o que você falou em seguida na outra frase. Então é isso. E essa é uma consequência ruim que é uma bola de neve que vai se criando, né? Porque o paciente que está grato, ele não é só um, ele é a família toda. E a família toda vai saber dessa história de superação. Falsa, né? Entre aspas, mas vai saber. E aí essas pessoas vão passar a ser agentes ativos de uma medicina irracional. Porque eles vão entrar no consultório, aquele clássico que entra no consultório falando assim, olha, minha sinusite só resolve com antibiótico. Isso é o viés do gato de Schrödinger em nível assim baixinho, sabe? Em nível que não causa assim tanto mal, não. Mas ele é tão multiplicado que ele demonstra muito bem em que nível é que, infelizmente, nossa medicina está. Tá? E não passar antibiótico com sinusite normalmente não gera processo. Mas tem coisa que sim. E nossa medicina está caminhando cada vez mais para a superjudicialização. E essa superjudicialização também é racional, também, porque eu mesmo falei aqui, 20 minutos atrás, eu falei, eu mesmo deixo aqui em hipóteses, não posso deixar passar, senão vão me processar. Para você ter ideia. Então, eu realmente tenho que atuar ativamente para descartar essas coisas que eu não deveria, que eu não precisaria, eu sei que se der um exame, um desses que eu esperava que viesse negativo, vier positivo, eu arranjei um problema para mim, eu dei um tiro no meu pé, mas eu tenho que fazer porque eu sei que tem um advogado ali na porta do hospital que está esperando isso acontecer. Então, é uma pena. E a superjudicialização, ela tende a atuar muito mais nos resultados falsos negativos do que nos falsos positivos. Por quê? Os resultados falsos positivos não são tão bem visualizados. E o viés do gato de Schrödinger é só um dos exemplos que mostra como, quando eu recebo um resultado falso positivo, é muito difícil que eu perceba, é muito difícil que o médico perceba também. Existe até um viés para isso. É o viés, é a ignorância, o viés da ignorância. É você não receber o feedback nunca. Porque a pessoa não estava doente, então ela vai ficar bem para sempre. E tudo tá ótimo. E eu não recebi nenhum feedback. Ninguém chegou para falar assim para mim, olha, tá errado aí, hein? Não, tá tudo ótimo. E assim segue a vida, né? Que é o que distancia, no fim, a gente das evidências que servem como uma âncora para isso, né? Quando aí é que a gente tem que voltar para a questão do estudo populacional, porque é ele que vai conseguir eliminar esses viés, porque ele vai comparar grupos, né? E vai eliminar viés ao comparar grupos de maneira randomizada, etc. Vai conseguir mostrar a propriedade intrínseca daquele benefício que você, só observando, não consegue aferir com precisão, né? E eu vou aproveitar a pergunta aqui do Matheus Soares, aqui no chat, né, sobre o argumento de autoridade, e até você pode fazer um comentário que você também puxa bastante sobre isso, do médico paternalista, né, que é o médico que mais carrega consigo o argumento de autoridade, né? Como que isso prejudica essa aplicação do raciocínio científico na prática, né? Prejudica não só durante a consulta, mas prejudica todo o ambiente em saúde, viu? Por quê, Matheus, né, que perguntou? Por quê, Matheus? Porque esse médico paternalista ele já tem uma tendência a fazer mais sucesso.
porque ele fala coisas que o paciente quer ouvir. O que é que o paciente quer ouvir? O que é que ele está acostumado a ouvir? E, aliás, entre nós aqui, o que é que ele merece ouvir? Ele merece ouvir palavras de conforto, tá? Ele não merece ouvir mentiras. Você pode muito bem confortar uma pessoa falando a verdade para ela. Isso fica bem claro. Então ele merece conforto e ele recebe conforto desse profissional. Só que ele recebe um conforto meio falseado, meio somebody love, sabe? E assim vai. E aí, quando ele chega para um médico que fala a verdade para ele, um médico que não é paternalista, e explica para ele exatamente como é que vai ser o tratamento, o que é que vai acontecer, também passando palavras de conforto, então ele não gosta. Então a sociedade, ela meio que já seleciona, é uma seleção natural aqui, um darwinismo mesmo, seleciona os médicos paternalistas. Ora, ligue sua TV, assista o Bem-Estar. Você vai ver lá um puro paternalismo médico, puro e absoluto, tá? Por quê? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem imaginar que o médico tem certeza absoluta sobre tudo, que a medicina já está descoberta no ano 2021 do calendário ocidental. Nós já descobrimos toda a medicina. É bizarro, né? Pensar que alguém pensa assim. E saúde em geral, né? Medicina, farmacologia, André, o quanto que a gente ainda tem, né? Que caminhar para frente aí. Quanto que a gente tem que revisar muita coisa que aconteceu ainda para, enfim. Então, como a sociedade gosta desse paternalista, Matheus, quando chega um médico tentando aplicar um raciocínio probabilístico, ele é cortado, ele não é levado em consideração. Então, é outra bola de neve que a gente precisa atuar para cortar. E eu me sinto muito bem em falar isso com alunos da área da saúde, porque são essas pessoas que vão, no futuro, talvez, não usar o mesmo argumento de autoridade, né? Então, eu acho que ele prejudica mais assim, socialmente, entendeu? Porque o médico em si, que atua como argumento de autoridade paternalista, é um médico binário, é um médico que ou um exame é verdadeiro positivo ou é verdadeiro negativo, nunca é falso. Ou uma terapia é 100% eficaz, ou o paciente não tomou o remédio do jeito que eu falei para tomar. Esse cara é paternalista, né? Ele é binário, então ele já não atua baseado em evidências. O paciente que foi para ele, enfim, perdeu, já vai passar por uma terapia como essa, que não é baseada em evidências. O ruim mesmo é o que ele faz com a sociedade, que ele acostuma a sociedade a isso, né? E acostuma em grau alto, né? Como eu falei, no bem-estar da vida, né? Uhum, com certeza. E eu vou aproveitar também, dando continuidade às perguntas aqui, a pergunta da Rafa, né? Que tem tudo a ver com o contexto que a gente está hoje, né? E aí, como aplicar e enfrentar isso, né? No ambiente de trabalho, ou num colega de trabalho, ou um paciente que é negacionista, né? Como fazer esse diálogo, implementar essas mudanças que são tão difíceis e que parece, com tudo isso que a gente tem falado aqui, que está sempre remando contra a maré, né? Ou algumas pessoas podem dizer enxugar gelo, são coisas que falam para nós, vocês estão enxugando gelo, não adianta falar com quem não quer ouvir, né? E acho que você também já deve ter tido essa sensação em algum momento na sua divulgação científica também, que tem hora que parece que ou a gente está falando para quem já sabe e fica concordando com a gente, ou para o pessoal que quer brigar com a gente e não vai adiantar nada falar nada. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ir para esse pensamento binário, né, também, voltando para essa questão binária, que só tem essas duas opções, né? Existem degradês de pessoas que vão se beneficiar em algum grau dessa questão, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pergunta da Rafa. Não, com certeza. Tem hora que parece que eu estou falando só para convertido, mas literalmente existe um contínuo ali. Tanto é que a gente está ganhando seguidor todo dia, né? Tem gente todo dia mandando foto do Manual de Medicina Baseada em Evidências. Enfim, sempre tem alguém que estava no meio termo, sempre tem alguém que está ali em dúvida mesmo. Olha, tem um médico famoso aqui que está falando que funciona. E depois tem o José Alencar. Quem é o José? O cara que está aí falando no Instagram, no Twitter. O André está falando aqui que não funciona. Quem são eles, né? Você, o André, ouve muito, né, esse viés, com certeza, com certeza. Então, é isso, e a gente tem que falar exatamente para essa população. Então, a primeira dica, Rafaela, não seja como o José na rede social, tá? Porque eu na rede social, eu bato mesmo. Eu sei que eu devia não bater. Na vida real, eu não bato, tá? Quando eu tô aqui com uma pessoa que vem e me fala, eu imagino que essa pessoa tá até mesmo sendo ingênua de me contar aquilo. Porque se ela sabe a minha posição, ela não estaria me contando isso. Ela sabe que eu vou bater nela, porque ela me conhece da rede social. Então, se ela vem me falar, ela é ingênua. Então, eu penso, essa daqui eu ainda posso atuar de alguma maneira nela. E aí, como é que eu atuo com essas pessoas? Eu sempre tento lembrar, né, do viés do backfire effect. É o famoso tiro sair pela culatra. Que é quando você conversa com uma pessoa
que tem uma opinião contrária a você, se você for bater muito nesse cara, se você xingá-lo, se você diminuir esse cara de alguma razão, muito provavelmente o tiro vai sair pela culatra e esse cara vai ficar com ainda mais raiva de você. O pensamento dele não vai ser racional sobre o que você falou, ele vai ser apenas guiado pela raiva inicial que você causou em ter, e com razão, né? Tê-lo xingado, tá? Então, quando eu faço xingamento na minha rede social, você deve perceber que eu sou genérico e tal. Eu meio que jogo a carapuça. Aí, se você não quiser cair na carapuça, então vem pro meu lado. Mas se você quiser ficar do lado de lá, tá aqui. A carapuça é essa aqui, né? Então, é basicamente isso. Na vida real, a gente tem que ter empatia, Rafaela. Falar para uma pessoa que não tá... E mesmo para quem está convertido do outro lado, né? Trate todas as pessoas com respeito, né? Eu nunca individualize uma crítica, um xingamento, a menos que seja tete a tete, a menos que seja você e a outra pessoa. Então, aí sim, essa é a hora de você dar um feedback. Mas em grupo você fala sempre sem individualizar, com empatia, para tentar trazer essa pessoa do seu lado. Eu acho que é a melhor maneira, tá? É muito complicado na pandemia, porque você não vai receber esse tratamento o tempo todo. Você vai receber um cara com viés de autoridade, xingando. Tem um hater no Twitter que me chama de William Osler do Cabrobó. Eu acho que é essa a palavra que ele chama. Ou William Osler do Cabrobó. É assim que ele me trata. Tem outro que fala que eu sou caixeiro viajante de livros, porque eu sou um autor. Né? Que péssima profissão que eu escolhi ser, né? Um autor. E aí ele, para me diminuir, me chama de caixeiro viajante. Então esses caras, assim, eles já partem xingando. E se eu fizer a mesma coisa, individualizando, isso não vai ser eficaz, né? Eu não levo eles a sério. É óbvio que não estou rindo aqui disso, né? E eles também não me levariam se eu xingasse de alguma maneira. Eu acho que tem que ser empatia. Pitadas de comunicação violenta, né, para a gente poder levar isso. Travou aqui para mim um pouquinho, não sei se travou para vocês, mas acho que a gente está se aproximando do final dessa conversa, né? Acho que já rendeu bastante aqui. Eu queria, não tem mais acho que perguntas aqui no chat, mas eu queria que você então aproveitasse agora, José. A gente citou seu livro algumas vezes, e eu queria que você explicasse para o pessoal, para os alunos. Eu tenho seu livro, gosto muito dele, acho que era um material que faltava, já de origem nacional, assim, porque a gente tem muitos materiais de fora, adaptados, que às vezes também fogem um pouco da nossa própria realidade e até da nossa própria forma de se comunicar, né? Porque a forma que o brasileiro se comunica é diferente. E o seu livro ele tem uma certa informalidade em alguns momentos de conversa o leitor, e você tem uma tranquilidade sem se assustar com aqueles conceitos, né? Não é um livro tão, assim, denso, no sentido de ser muito longo, não tem ali coisas extras, né? Gorduras extras, ali, o essencial está ali, né? Eu queria que você explicasse um pouco a estrutura do livro, para que ele serve, para quem ele serve, né? E para a gente encerrar aqui, e já te agradecendo de antemão, novamente, por toda a disponibilidade e tudo que você trouxe aqui para nós, né? Maravilha, André. Obrigadão pelo espaço, então, para falar sobre ele. O Manual de Medicina Baseada em Evidência, eu estou aqui com ele. Ele é isso que o André falou, ele é um livro que ele tenta trazer para o leitor, primeiro, o que é medicina baseada em evidência. Primeiro, qual é essa ideia? E tirar da cabeça de quem teve, por acaso, uma cadeira mal dada, uma disciplina mal dada na graduação, tirar dessa pessoa a cabeça de que medicina baseada em evidência são cálculos, fórmulas, e que eu preciso virar um estatístico para poder virar um bom médico. Né? Não é assim, não é isso que precisa. Você precisa, em primeiro lugar, entender que a medicina baseada em evidências é um novo paradigma de atuar em medicina, atuar em saúde, na verdade, não é nem medicina, tá? Esse livro tem sido lido por profissionais de saúde de várias áreas que têm me falado, olha, eu consigo aplicar o que eu conheci também nas minhas áreas de conhecimento. Eu consigo aplicar na psicologia, na farmacologia, na farmácia, eu consigo aplicar na veterinária. Teve cidadão comum que leu o livro e falou que agora eu consigo aplicar até como ser um paciente melhor. Como é que eu me comunico com o médico? Como é que eu alinho expectativa com ele? Então, essa característica que ele traz na primeira sessão dele, que é a sessão Fundamentos, em que mais do que explicar a estatística das coisas, eu explico o raciocínio das coisas, como é que a gente pensa de maneira baseada em evidências. Então, eu acho que é por isso que o livro fez tanto sucesso, né? Porque ele comunica de uma maneira muito simples e muito direcionada para a prática, né? Muito direcionada para o que você vai fazer segunda-feira no seu trabalho, né? Então, isso foi uma coisa que é legal e eu gosto bastante porque é mesmo diferente da literatura que existe sobre isso no país. E depois tem uma segunda sessão que eu fiz, e que na segunda edição desse livro, eu quero muito deixar essa segunda edição ainda mais completa, eu quero trazer mais convidados ainda. O que é que eu fiz? Na segunda sessão, eu trouxe convidados
pessoas que eu acho que são importantes nas áreas de atuação delas, né? Para elas escreverem um pouquinho, né? Umas 10 páginas, um pouquinho ali, rapidinho, sobre as evidências científicas que tem na especialidade delas. Então, eu chamei, por exemplo, o Guilherme Ataíde e o Bruno Robalinho para falar sobre cardiologia baseada em evidências. Não dá para escrever tudo que é baseado em evidências em cardiologia. Isso tem que ser um livro de 5.000 páginas, tá? E eles condensaram em 10 páginas para mostrar para o leitor se tem ou não tem evidência científica em cardiologia, em determinados pontos que eles acharam mais cruciais de trazer. E como o leitor já viu a primeira parte, o próprio leitor já tem condição de criticá-lo, os próprios autores na segunda parte. Fala assim, ei, peraí, não. Isso daqui não é evidência de qualidade, não. Imagina. Isso que você escreveu, eu aprendi no capítulo 3 que não serve. Então, é muito legal porque você treina o que você acabou de estudar, né? E aproveita e até se intera sobre outras áreas de conhecimento. Então, quem sabe na segunda edição desse livro, Farmacologia baseada em evidências, André, veterinária baseada em evidências, psicologia, eu quero muito mesmo que esse livro seja, talvez, quem sabe, um manual de saúde baseado em evidências no próxima edição, né? Para aumentar ainda mais não o número de leitores que pode ler, como eu falei, o número de leitores já é qualquer pessoa, mas aumentar ainda mais a pessoa se sentir à vontade em comprá-lo, porque vai se sentir abraçada por esse livro, né? Ficou esse feedback já da primeira edição, quem sabe para a segunda. Legal, muito bacana. Obrigado novamente.